Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu querido ouvinte, hoje quinta-feira, dia de adoração, a gente olha para Jesus Eucarístico, sumo e eterno sacerdote, que quis ficar presente no meio de nós através da hóstia consagrada, e lembramos também dos nossos sacerdotes, dos padres, dos abençoados homens de Deus que traz Jesus a nós na Eucaristia. Neste dia 12 de junho, quinta-feira, trago para você esse tema fundamentado no livro do Bispo Fulton Sheen, O Caminho para a Paz Interior, um tema muito interessante, inclusive para nós sacerdotes. Conhecimento, mas sem verdade. Vivemos uma época em que se acumula informações como nunca antes na história. Isso é verdade. Sabemos muito sobre quase tudo, mas sabemos pouco sobre a verdade. E essa contradição é um dos grandes dramas do nosso tempo. Fulton Sheen denuncia com clareza esse vazio disfarçado em sabedoria, quando diz, nesta parte do livro, conhecimento sem verdade é como a luz sem calor. Pode iluminar, mas não transforma. O mundo está cheio de eruditos, mas pobres de sábios. Que pensamento extraordinário. Fulton Sheen escreve realmente para nós. Muita gente sábia, muita gente que conhece tudo, que sabe dissecar temas e mais temas, esquadrinhar toda a questão da mecânica quântica, da ciência, da biologia, da física, que sabe e compreende tudo da linguagem de máquina, dos algoritmos, que sabe tudo sobre a inteligência artificial, mas não tem sabedoria. Não são sábios, porque um conhecimento fora do caminho da verdade não vai muito longe. E a verdade ela tem um princípio. O princípio da verdade é o próprio Deus. E a verdade se manifestou a nós nua e crua na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a verdade. O próprio Jesus diz, eu sou a verdade. O conhecimento que não leva à verdade se torna uma vaidade perigosa. Isso é verdade. É uma realidade nua e crua que nós temos hoje. Gera orgulho intelectual, soberba espiritual, debate sem futuro e, sobretudo, uma desorientação da alma. Uma alma desorientada porque tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Nós já falamos disso aqui muitas vezes. A mente que se incha sem tocar a verdade se afasta do centro, que é Deus. E aqui deixa eu falar para os nossos sacerdotes. Tem muitos padres que fazem doutorados, pós-doutorado, e conservam aquela humildade de sempre. Continua sendo a folhinha seca conduzida pelo Espírito. Mas ao contrário, tem alguns que ao passar por essas grandes experiências, se incha, fica inchado o orgulho. Eu sou doutor, sou pós-doutor, sou mestre. Mas isso sem a verdade não é nada. Sem a caridade, pior ainda. Sem a sabedoria, não tem sentido. Eu lembro de Dom Fernando Gomes dos Santos, que foi o segundo arcebispo de Goiânia, até o terminal rodoviário de Goiânia tem o nome dele.
Era um arcebispo muito firme, muito duro. E eu lembro dele dizer: a igreja precisa muito mais de pastores do que de doutores. Então você que é doutor em direito canônico, em teologia, em liturgia, não perca a essência do seu ministério, que é ser pastor. A ciência, o conhecimento, os estudos não podem ser divorciados da verdade. E a verdade, ela nos inclita a viver a humildade. É o que Deus quer de nós como pastores. Sem essa dimensão, o nosso estudo não vale nada. A gente sabe da crise que teve Santo Agostinho, quando da invasão ali de Cartago, que ele largou para lá os seus pergaminhos, seus escritos maravilhosos. Aí alguém que socorreu tinha aquela consciência: isso é importante, mas não é tanto. Santo Tomás de Aquino quis queimar tudo que tinha escrito, porque ficou com medo, com escrúpulo de que pudesse estar carregado de soberba por causa daqueles escritos. Os santos tiveram esses ataques de humildade durante suas vidas, justamente com o medo de perder a salvação por causa do orgulho. Mas quando você vê sacerdotes orgulhosos, vaidosos, cheios de poder, bispos também, carregados dessas vaidades, é sinal que está faltando alguma coisa dentro do coração. O coração não está aninhado na verdade. E quando você não se orienta a partir da verdade do seu coração, a sua alma entra em confusão. Cria um turbilhão de desorientação interior. É preciso que todos nós, leigos, religiosos, sacerdotes, trabalhemos em prol da verdade, desta busca pela verdade. Isso tem desaparecido dos círculos acadêmicos da nossa igreja. A gente precisa retomar isso. A busca pela verdade. Essa verdade que liberta. Quando Jesus fala: se vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertados, é isso. A verdade, o princípio dela é Deus. E quando nós inchamos na vaidade, aí é triste. Aí você perde a sabedoria. O que a sabedoria nos orienta? É aquilo que a gente vive na quarta-feira de cinzas. Lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. Quando a gente recebe as cinzas na fronte, na quarta-feira santa, e o sacerdote diz isso, lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar, é o programa cristão da nossa vida. Você pode ser rico em conhecimento, falar todas as línguas, você pode ter um conhecimento da história, da Bíblia, um conhecimento fantástico, mas sem a humildade, nada feito. Nada feito. Por isso, conhecer sem reconhecer a Cristo é um engano gravíssimo. Não adianta você ter grandes conhecimentos científicos, mas você é um apedeuta, um ignorante em relação à verdade de Cristo, a verdade de Deus. O que Fulton Sheen diz sobre isso? A maior tragédia não é a ignorância, mas o conhecimento separado do amor de Deus. É a arrogância. Eu sei. Tudo será resumido no encontro com a morte. Não é pecado você conhecer. Nós precisamos de homens e mulheres carregados de ciência, de conhecimento, para ajudar no discernimento da ciência. Mas nós não podemos ser carregados de orgulho. Quantos hoje conhecem as Escrituras, mas não vivem o Evangelho? Quantos estudam teologia,
mas perdem a fé. A paz interior não nasce da quantidade de lindos livros lidos, escritos, mas da intimidade com a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela te libertará. João 8,32. É preciso unir verdade e humildade. Presta atenção nisso. Verdade e humildade. Ciência e fé. Estudo e oração. Isso precisa estar unido. O coração pacificado é aquele que se curva diante da verdade de Deus com reverência e obediência. Sem isso, todo conhecimento se torna um fardo, uma doença, um tumor que não ajuda a alma a ser liberta. Vamos pensar nisso e cultivar a partir de dentro de nós o verdadeiro dom da humildade, calcado na luz da verdade que é Deus. A aclamação ao Santo Evangelho na missa de hoje é uma palavra de Jesus de João 13,34. Eu vos dou novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. O amor é tudo. O amor é a expressão de tudo aquilo que nós somos. Um coração curado, apaziguado, é um coração que exala amor, que emite amor. E o amor traz verdadeiramente em si o dom da paz. Nós, sacerdotes, precisamos voltar a essas coisas simples, porém profundas, meditar sobre elas, para que não tenhamos a tristeza de perder a nossa unção sacerdotal. Quando Jesus fala do amor, os padres precisam ser carregados de amor, inclusive uns para com os outros. Não se dá para compreender um padre que não tem amor a um irmão padre, um padre que vive julgando os outros, um padre que se acha melhor do que os outros. Esse não é o caminho. E os sacerdotes precisam tomar consciência nesse tempo de perseguição à igreja, de perseguição à Eucaristia e ao sacerdócio ordenado da igreja. Os sacerdotes precisam ser unidos, se encontrar para rezar, para partilhar, para estudar, para se confraternizar. O sacerdote precisa disso. Como é importante um padre que sai da sua paróquia e vai a outra paróquia visitar o irmão sacerdote, que às vezes está cansado, está doente, está precisando de um ombro amigo, porque para compreender um padre tem que ser outro padre. O sacerdote é bem compreendido por outro sacerdote. Aí o sacerdote começa a fazer direção espiritual com leigos, com pessoas que não têm noção do que é a vida sacerdotal. Aí acaba se destaramelando, não funciona. Então os sacerdotes precisam ser carregados de amor. Meus queridos padres, pense nisso. Pense nisso. Todas essas burnout, problemas psicológicos de padres, suicídio no clero, todas essas desgraças que nós temos vistos, elas poderiam ser evitadas se o sacerdote cultivasse mais a humildade no coração, cultivasse mais a amizade com Deus, se abrisse mais a Deus na oração, na confissão, na direção espiritual. Nós teríamos muito mais prosperidade espiritual no clero. Vamos pensar nisso e cada um de nós sacerdotes fazer o nosso meia-culpa e ver onde nós estamos precisando de cura e de bênção de Deus. Assim seja. Senhor Jesus, verdade eterna do Pai, liberta a nós sacerdotes de todo orgulho que nos faz buscar saberes sem nos aproximar de Ti. Dai a nós sacerdotes a graça de conhecer-te, amar-te e seguir-te com humildade. Que todo o nosso conhecimento, Senhor, que nós adquirimos
no seminário, na faculdade, possa nos favorecer a adoração do Teu Filho Jesus na Eucaristia. E nunca a vaidade. Que a Tua verdade, Senhor, pacifique a minha alma e a alma dos meus irmãos sacerdotes. Abençoe os nossos leigos para que possam orar mais e ajudar mais os nossos sacerdotes. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Sumo e Eterno Sacerdote, venha sobre todos vocês, ouvintes, sobre os nossos padres, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira de adoração para todos vocês e até logo mais, às 20 horas aqui no canal com o programa Oração da Noite.